a Bíblia, ficamos maravilhados com o agir sobrenatural de Deus. Logo na primeira página, Deus se manifesta e diz: haja luz, e a luz do nada aparece. E não só a luz, mas a cada versículo, terra, água, plantas, animais, aves, peixes, homem e mulher. Tudo surge ou é criado milagrosamente pela voz ou pelas mãos poderosas de Deus. Ao virarmos a página, Deus faz um adolescente vendido como escravo se tornar o governador do Egito. Deus faz uma sarça queimar em fogo, mas não se consumir. Deus envia pragas, Deus parte o mar ao meio e faz o seu povo passar. Viramos a página e Deus faz muralhas caírem. Deus faz uma mulher estéril ser mãe de filhos. Deus faz um gigante ser vencido com apenas uma pedrada. Deus faz o fogo cair do céu. Deus faz jovens saírem ilesos de dentro de uma fornalha. E Deus fecha a boca de leões. A cada página, a cada história, ficamos impressionados com o agir de Deus. Ele existe, Ele aparece, Ele fala e Ele faz. Mas a Bíblia também nos traz uma história em especial, onde Deus não aparece, onde Ele não fala nada, onde o nome dele nem é mencionado. Esta é a história de Esther. Esther era uma adolescente, órfã e judia, adotada por um primo, exilada na Pérsia. Uma garota de beleza sem igual, que foi escolhida dentre tantas outras para ser a nova rainha. Mas, enquanto estava no palácio, um plano diabólico para matá-la e exterminar todos os judeus foi muito bem elaborado e colocado em prática. Em questões de dias, Esther e todo o seu povo seriam mortos, e praticamente não havia muita coisa a ser feita. A história de Esther nos mostra que existem momentos assim também em nossa caminhada. Momentos obscuros, momentos de ameaça, de medo, onde uma crise se instala, onde pouca coisa ou quase nada pode ser feito. Momentos em que só um milagre poderia nos tirar daquela situação. Momentos em que só Deus poderia fazer algo. Mas são em alguns momentos como estes que Deus não aparece. Oramos e Deus não fala nada. Momentos em que buscamos por Ele, o procuramos no palco principal da nossa vida, mas não o encontramos. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Abra sua Bíblia. Leia a história de Esther. Abra os seus olhos e veja. Deus está presente. Em alguns momentos, Ele não está no palco principal, mas Ele está bem perto. Deus está nos bastidores da vida, escrevendo e providenciando o final da história. O ano passado, novembro e dezembro, eu trouxe uma série de mensagens a respeito de mulheres. Várias mulheres, e com nome. E essas mulheres puderam, através da sua vida, da sua história, mostrar para nós, trazer para nós algum conhecimento, alguma direção também para as nossas vidas. E eu tinha programado no coração de trabalhar 10 mulheres, e aí eu acabei trabalhando apenas 9, porque uma delas, que é Esther, ficou de fora. Houve um testemunho no primeiro domingo de novembro, e aí, por causa desse testemunho, nós mudamos um pouquinho o script. E todas as outras personagens, outras mulheres, se resumiam basicamente a um capítulo, a alguns versículos da história, mas Esther não. Esther é um livro todo, são 10 capítulos que falam da história dessa mulher, ou que trazem a história dessa mulher. Então eu resolvi naquela época deixar a Esther de lado, e ler este livro e pensar numa série de mensagens baseado na vida dela, na história dela nesse livro. Então são 10 capítulos, durante 10 domingos, se o Senhor assim permitir, nós vamos trabalhar a história dessa mulher, detalhes da história dela, e aquilo que o seu livro, aquilo que a sua história podem trazer para as nossas vidas. O livro de Esther é um livro para ser lido no inverno, é um livro para ser lido em momentos obscuros, em momentos difíceis. O livro de Esther é para ser lido em momentos onde nós estamos encurralados, onde nós estamos aflitos, angustiados. O livro de Esther surge exatamente nesse tempo, nesse momento, para falar ao nosso coração e para ministrar as nossas vidas. Então você que tem aí a sua Bíblia de papel e quiser acompanhar, se a sua Bíblia tem assim igual a mim, uma fitinha, vai ser fácil. Ou seja, ao longo aí dos próximos domingos você já deixa marcado e pode fechar. No próximo domingo você só faz assim e já abre
diretamente no livro de Esther e você poderá acompanhar. Nós vamos falar sobre os bastidores da vida e hoje, de forma específica, vamos falar sobre o mundo de mentiras e de ilusões. Esther, capítulo 1, vai ser o texto base para nós nessa noite. Esther, capítulo 1. Pedir para acender para mim momentaneamente as luzes aqui, para que os irmãos acompanhem. Você que tem o seu celular também, fique à vontade, o tablet, o celular, fique à vontade para abrir. Capítulo 1 de Esther. Preste atenção na história. Se você não tem Bíblia ou não tem aplicativo, não há problema, o texto vai ser projetado aí para você e você vai poder acompanhar aquilo que está sendo lido aqui também. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligados por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarses, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria
casa. A nossa história começa com um grande banquete. O versículo 3 nos diz que no 3º ano do seu reinado, Xerxes ofereceu uma grande festa a todos os nobres, a todos os oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia, da Média, os príncipes, os nobres das províncias. Xerxes usou esse banquete como pretexto para convencer os nobres, para convencer os oficiais, os governadores, os príncipes, os líderes da Pérsia a apoiarem a sua guerra contra os gregos. O objetivo era ter um apoio militar, homens dispostos a lutar contra os gregos. A cidadela de Suzã, sede de seu trono, se erguia muito acima da cidade. Era possível avistá-la a quilômetros de distância. Era uma estrutura imensa e comunicava a mensagem de que ali governava um rei muito importante. E de fato, o Império Persa era muito grande. Já durante o reinado do seu pai, Dario I, também conhecido como Dario Grande, a Pérsia dominava mais de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. O Império dos Persas representava aproximadamente, naquela época, 44% da população mundial. Estendia-se por 7.000 quilômetros, desde a atual cidade de Punjab, na Índia, até Khartoum, no Sudão. Ou seja, era uma extensão gigante, era muita gente sob o seu comando, sob o seu domínio, pessoas das mais diferentes etnias, raças, culturas, tradições, sob o domínio de um único homem. Xerxes governou a Pérsia de 486 até 465 a.C. Aos 35 anos apenas, depois de 2 anos a ter assumido o trono, Xerxes era dono de uma riqueza inimaginável. Seu palácio ostentava, como vimos aí no versículo de número 6, o jardim do palácio, o jardim interno, onde foi celebrada a segunda festa, tinha forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata, colunas de mármore, assentos, algumas versões diz sofás de ouro e de prata, assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. O saguão do palácio era formado por 36 colunas com 20 metros de altura, e no topo de cada coluna havia uma escultura em formato de 2 búfalos sobre os quais se apoiavam as imensas toras de madeira que sustentavam o teto do palácio. Até o pavimento em forma de mosaico era uma obra de arte. Dinheiro não era problema para Xerxes. E Xerxes aproveitou essa reunião para prometer dinheiro, para prometer riquezas, recompensas a todos aqueles que se dispusessem a lutar. Para provar que tinha condições de cumprir a sua promessa, então ele ofereceu essa festa, esse banquete por 6 meses. Nós não estamos falando de uma festa de um dia de duração, ou de uma semana de duração, ou de 10 dias de duração, não, nós estamos falando de uma festa que durou 180 dias, 180 dias de festa, onde ele mostrou, diz o verso 4, a enorme riqueza de seu reino, o seu esplendor, a sua majestade. E terminado esses dias, então ele resolveu fazer um outro banquete de mais 7 dias no jardim interno, e abriu aí para todo mundo, para todos da cidade, do mais rico ao mais pobre. Todos tiveram acesso ao palácio, ao jardim do palácio, para comer e para beber. Foi um carnaval de comida, de bebida, uma festança lotada de funcionários, de investidores, aproveitadores, todos se acotovelando e contando as suas vantagens, e enquanto isso bebiam, entornavam um caneco, bebiam, mesas e mesas, repletas do bom e do melhor, vinho servido como se fosse água, todo mundo bebendo à vontade, o quanto desejasse e muito mais. 6 meses de finas iguarias, desfile de celebridades, falta de moderação, e Xerxes estava supervisionando toda aquela festa e tudo aquilo que estava acontecendo. Mas no fim da festa, o rei revela a sua verdadeira faceta.
Diz o verso 10 e 11 que lemos, que no 7º dia o rei Xerxes já estava alto, já estava alegre por causa do vinho, e ordenou aos seus oficiais, os oficiais que o serviam, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria mostrar aos súditos a beleza da sua mulher. Queria mostrar aos nobres o quão linda era a sua esposa, a rainha Vasti. Mas aquilo que era um grande banquete se tornou num grande fiasco. Porque embriagado, Xerxes quis exibir a sua esposa, mulher muito bonita. Outra versão diz que era adorável de se ver. Talvez você, quando lê o texto, fala, mas por que ela não foi? O que deu na cabeça dessa mulher? O rei estava diante de todos os nobres, os oficiais, ele queria apresentar a sua esposa. Por que essa mulher disse não? Talvez na cabeça de muitos, o que passa é que o rei Xerxes está mandando chamar a sua esposa, e ela vai entrar com as vestes reais, com a coroa na cabeça, talvez com algum tipo de cetro, alguma coisa, com as mulheres segurando as suas vestes, e ela vai entrar e o rei vai falar, por favor, todos em pé, quero lhes apresentar, esta é a rainha Vasti, a minha esposa. E todos então se curvariam diante de Vasti, saudariam a Vasti, e ele fala, vejam, que mulher linda que eu tenho. Obrigado, minha querida, pela sua beleza e por dar o ar da sua graça em nossa festa. Pode se retirar e voltar à sua festa particular com as demais mulheres. Talvez passe na sua cabeça isso, mas não é isso. O rei queria exibir a sua esposa, mas de outra maneira. O rei queria exibir a sua esposa, e talvez não passe, ou passe desapercebida aos seus olhos, porque quando você lê o verso 10, o verso 11, ele pede que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Existe um midrash são livros, comentários para os judeus, comentários, como temos hoje, comentários dos textos bíblicos em português, onde nós podemos acessar para estudar, por exemplo, como comentário que eu olhei para entender um pouco mais a história, para trazer aqui informações. O Midrash são comentários para os judeus, interpretação do texto judaico para os judeus. E existe um Midrash muito antigo que diz que o desejo de Xerxes, o pedido de Xerxes não era que trouxessem a rainha com a coroa real, mas que trouxessem a sua rainha, que ela entrasse vestida apenas com a sua coroa real. O que ele queria, depois de estar embriagado, é que a sua esposa entrasse no saguão onde todos os nobres, todos os príncipes, todos os líderes, todos os homens estavam. Ele queria que a sua esposa entrasse nua, apenas com a coroa real na cabeça. Ele queria exibir a beleza da sua esposa, mas não a beleza da sua face. Ele queria exibir toda a sua esposa, o corpo todo da sua esposa, e não apenas que ela entrasse usando a coroa real, mas que ela dançasse para todos os homens, que ela se exibisse para todos os homens, e todos os homens então ficariam inebriados, ficariam encantados com a sua beleza, ficariam envolvidos pelo seu perfume, exatamente pelo brilho, pela majestade daquela mulher. É esse o pedido de Xerxes, e aí você consegue entender o porquê a Vasti, do outro lado, no palácio, ela disse negativo. Não era um simples convite do rei dizendo, minha querida, venha, que eu quero me apresentar. Não é como o seu marido às vezes faz, minha esposa, vem aqui, deixa eu te apresentar um amigo do trabalho, vem cá, deixa eu te apresentar essa família, vem cá, e você vai, e ele te apresenta e fala, esse daqui é minha esposa, e você, olha, esse daqui estudou comigo na faculdade, ou esse daqui trabalha comigo lá em tal repartição, ou esse daqui fez tal coisa, ou morou comigo aí ele apresenta você fala, é um prazer te conhecer, que legal conhecer, acabou a conversa, você vai para outro lugar. E ele apresentou, não era uma simples apresentação, ele queria exibir a sua esposa, como um tremendo objeto, como um troféu, como uma taça numa estante. Ele queria exibir a sua esposa, e a Vasti era mimada, ela era mimada, enfeitada, e ela ficava de prontidão
Apenas quando o rei então a chamasse, ela entraria na presença do rei para servir o rei, para mostrar que o rei era poderoso, que o rei era importante. Ela estava ali para ser exibida como objeto, como uma conquista que aquele homem teve com relação à sua mulher. Só que o rei não imaginava qual era a sua resposta. E diante da proposta que ele fez, provavelmente na frente de todos os homens, do outro lado, a Vasti se recusou a lhe obedecer, e a resposta veio do lado de lá, dizendo: olha, a Vasti disse que não vem. Ela disse para você que ela não vem. Ela manda te dizer: eu não vou. Diante da resposta negativa da rainha, o rei se enfureceu, ficou vermelho de raiva. Xerxes, grande, poderoso magnata, manda-chuva sobre 127 províncias, supremo chefão do mundo, perdeu para sua esposa. Depois de meses se exibindo em meio a banquetes, regado a muito vinho, na última noite, Xerxes se mostrou como um grande imbecil, um grande bocó diante de seus comparsas. A sua tentativa de parecer grandioso deixou transparecer a sua incompetência. Em sua perplexidade, Xerxes então convocou uma reunião de emergência, juntou os seus conselheiros, que a essa altura deveriam estar tão bêbados quanto ele. Tão bêbados quanto. Conselheiros sábios teriam sugerido que Xerxes resolvesse isso em particular. Ou chamaria ele em particular e falaria, transmitiria, ou chamaria ele e falaria assim: olha, o senhor está alto, o senhor bebeu demais, o senhor está embriagado, não é bom tomar uma decisão agora, é muito precipitado da sua parte tomar uma decisão, é melhor aguardar um pouco, arrefecer, diminuir aí um pouco os ares, dá tempo ao tempo, depois a gente conversa, depois o senhor conversa com ela, depois acerta os detalhes. Mas não, aqueles homens provavelmente tão embriagados quanto o rei, um gabinete de assessores tão estúpidos e bêbados quanto eles se reuniram ali num círculo e, abraçados talvez uns aos outros, chegaram a uma conclusão bizarra. Para eles, a rainha Vasti tinha agido mal, não apenas contra o rei, mas também contra todos os nobres, contra todos os habitantes das províncias do rei Xerxes. O comportamento da rainha se tornaria conhecido entre todas as mulheres, e elas também desprezariam seus maridos. Se a rainha desprezou o rei, as nossas mulheres também vão nos desprezar. O raciocínio deles exala medo, o raciocínio deles exala um odor de medo. Como poderiam então evitar a tragédia que se instalaria com a rebeldia de Vasti? É simples: a Vasti tinha de ser banida, e uma nova rainha tinha que ser colocada no seu lugar. Desta forma, todas as mulheres passariam a respeitar seus maridos, desde o maior até o menor. Todas as mulheres, diante do decreto rei, todas as mulheres ficariam com medo, porque como a rainha foi punida, nós também poderemos ser. Assim como ela foi banida, nós também poderemos ser banidas. A ostentação de Xerxes, festança, riqueza, poder, se transformou numa demonstração de ignorância, de imoderação, de indecisão, de estupidez. E apesar de toda a sua pompa, apesar de toda a sua macheza, Xerxes não passava de um grande cabeçudo. Quando você lê este primeiro capítulo, o que é que você pensa dos Xerxes? Como estamos num público mais feminino, temos mais mulheres que homens na igreja, o que passa na sua cabeça, mulher, quando você lê esse texto? O que você acha, por exemplo, da atitude de Xerxes? Você revira os olhos com desdém? Você desaprova a decisão desse homem? Você consegue enxergá-lo como um grande banana beberrão, de pouca massa encefálica? Você balança a sua cabeça em sinal de desaprovação? Quando você termina o capítulo, no verso de número 22, para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província, a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Quando você termina este capítulo, como você se sente? Se você se sente com nojo do Xerxes, balança a cabeça diante da atitude desse homem, ainda mais diante daquilo que eu te trouxe nessa noite, com as informações que eu trouxe para você nessa noite. Se você balança a cabeça desaprovando, esse rei, o autor, conseguiu o que ele queria.
Quem escreveu Esther queria que você sentisse asco por este homem, nojo por esse homem, pela sua decisão, pela sua postura, pela sua forma, e não só neste capítulo. Quando você lê os 10 capítulos de Esther, o que ele quer é que você sinta nojo de Xerxes. Se você está sentindo assim, o autor conseguiu o seu objetivo. Mas, antes de continuar e concluir essa mensagem, deixe-me voltar com você um pouquinho os olhos para o passado. Porque essa história não traz para mim apenas um grande banquete, um grande fiasco. A gente precisa voltar os olhos para o passado, sair um pouco do livro de Esther e voltar os nossos olhos alguns séculos atrás. E eu quero voltar os meus olhos para o livro do Gênesis. Em Gênesis, Deus chama um homem em especial, um homem específico. A história das origens não traz apenas a origem do ser humano, a origem do pecado, a origem do mundo, a origem das línguas, a origem das nações, não. Mas traz também a origem de um povo, de uma nação, de uma raça, que é a origem do povo de Deus. E aí nós temos o chamado de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E no verso de número 3, Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Bom, como é que isso se daria? Como que todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas através de Abraão? Simples. O que Deus queria é que Abraão e os seus descendentes vivessem de um modo diferenciado. Que Abraão e os seus descendentes vivessem de um modo que espelhasse a glória e a bondade de Deus. Ao contrário dos cananeus, onde eles iriam habitar a maioria do tempo, um povo depravado, promíscuo, violento, Abraão e os seus descendentes deveriam adorar a Deus, o seu Criador, amar os seus vizinhos, honrar as suas famílias. E depois Abraão deveria providenciar através da sua linhagem alguém pelo qual nasceria Jesus. E é exatamente assim que nós temos, quando lemos Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus, e o nome que figura ali, talvez um dos nomes principais ou mais importantes, nós temos o Abraão. É através da linhagem de Abraão que vem José, e de José vem Jesus. Ou seja, através de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através de Jesus, essa promessa feita de Abraão seria quase que concretizada. Porque não encerra ali em Jesus, como a gente verá daqui a pouco. Não encerra em Jesus, mas continua. Mas os judeus deveriam ter essa mentalidade. Eles estavam proibidos de se casar com não-judeus, de adorar divindades pagãs, de assimilar outras culturas. Eles deveriam ter um estilo de vida próprio, uma adoração própria, um viver próprio, um amar próximo. Eles deveriam ser uma nação santa, diferente, consagrada, e abençoada e abençoadora. E eles conseguiram viver deste modo? Ora sim, ora não. Você, quando lê a história do povo de Deus, em alguns momentos nós temos um povo obediente, um povo que serve ao Senhor. Você, por exemplo, termina o livro de Josué, capítulo 24, um Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o povo respondendo: nós também serviremos ao Senhor, e todos se dispersam, cada um para a sua terra, cada um para a sua tribo, para servirem ao Senhor. Mas quando você entra no capítulo 1 de Juízes, você tem um povo que já, Josué não existe mais, os passados, os pais já morreram, os avós já morreram, e agora é uma nova geração que desconhece o Josué, que desconhece tudo aquilo que aconteceu, e estão cada um vivendo a sua própria vida. Aí Deus suscita um juiz, e aí o povo volta para Deus. Daqui a pouco o povo descamba novamente, Deus levanta um outro juiz, o povo se volta para Deus, daqui a pouco o povo se rebela de novo. E quantas vezes você lê isso? Ou na história dos reis, quantas vezes você tem um rei que assume o trono e faz toda uma reforma política, uma reforma religiosa, e as pessoas se voltam para Deus. Daqui a pouco vem um outro rei, mau, de coração mau, e aí eles começam a servir outros deuses. Daqui a pouco outro rei, e de novo voltam a servir a Deus, voltam para os princípios, outro rei vem, e de novo. Ou seja, é alto e baixo. Mas chegou um determinado momento que eles se desviaram totalmente de Deus. Eles se desviaram completamente de Deus, e Deus então teve que abrir mão de um exílio para chamar a atenção desse povo.
No ano 586, os babilônios atacaram Jerusalém e deportaram cerca de 10 mil habitantes dentre a elite da população. Em 539, os persas, sob o comando de Ciro, destruíram os babilônios. E no momento em que nós chegamos aqui na história registrada no livro de Esther, nós estamos aproximadamente no ano 484, os judeus já estavam no exílio ou fora da sua terra há 4 gerações. Eles estão há mais de 100 anos fora da sua terra, distantes da sua terra, a 1.500, 1.700 quilômetros de distância de Jerusalém. E é difícil imaginar que algum judeu ainda se lembrasse da sua terra. Aquele povo que estava na Pérsia já não tinha nascido em Jerusalém, já não tinha nascido em Judá, já não pertencia mais daquela mesma forma que os primeiros saíram. Eles já estavam distantes, e muito distantes, já estavam vivendo há mais de 100 anos. Os velhos já tinham morrido, novos já estavam surgindo, agora eram jovens, adolescentes, que já tinham nascido no caminho, estavam distantes, longe da terra, longe dos costumes, longe das tradições. Comerciantes judeus faziam negócios com os persas, fazendeiros judeus vendiam suas mercadorias aos persas, os judeus moravam em meia riqueza, a fragrância dos templos persas, dos deuses persas. Além disso, judeus verdadeiramente devotos já tinham voltado, porque quando Ciro tomou posse, derrotou a Babilônia, ali Ciro libertou o povo. Para quem quisesse voltar para Jerusalém, deveria voltar. Quem quisesse voltar para a sua terra, deveria voltar. Ou seja, os judeus devotos, que de fato queriam retornar para a terra, já tinham aproveitado a oportunidade e voltado. Com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, já tinham voltado para a terra. Aqueles que permaneceram na Pérsia, é porque queriam ficar na Pérsia. Os judeus que permaneceram na Pérsia, optaram por ficar, porque afinal de contas, o exílio tinha sido generoso para com eles. Eles desfrutavam de uma boa remuneração, de uma boa estabilidade de emprego. Alguns, aliás, eram mais persas que judeus. E para desfrutar o sucesso e a riqueza de Suzã, bastava um pouco de estratégia, jogar de acordo com as regras dos persas e se deixar assimilar pela cultura deles. O livro de Esther nos apresenta um povo distante de sua terra natal, distante de Jerusalém, distante do seu povo, enquanto a Pérsia se mostrava relevante, se mostrava magnífica, se mostrava convidativa, se mostrava atraente. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com tudo isso daqui? Aquilo que foi chamado em Abraão não terminou em Jesus. Se em Abraão aquele homem foi chamado para que ele e a sua descendência fizesse a diferença e abençoassem as pessoas com o seu modo de viver, Jesus, ele veio como descendente de Abraão para que através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Mas como é que as famílias da terra vão ser abençoadas através de Jesus? Como é que o seu vizinho vai ser abençoado em Jesus? Como é que aquele colega que trabalha com você ali na repartição vai ser abençoado através de Jesus? Como é que o seu colega de escola vai ser abençoado por Jesus? Como é que as pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas por Cristo Jesus? Você quer que Jesus apareça no quarto delas? Que Jesus apareça na casa delas? Que Jesus se mostre para elas de que maneira? E Jesus diga: olha, eu sou o Deus do seu vizinho. Sabe o seu vizinho que sai todo domingo com a Bíblia debaixo do braço, entra dentro do carro e vai para uma igreja? Você vê ele todo domingo saindo bonitinho, arrumado para ir para a igreja? Então eu sou o Deus dele. Eu estou aqui aparecendo para você, para mostrar para você que eu sou o Deus dele. Você acha que Jesus vai fazer isso? Não. Como é que as famílias da terra serão abençoadas? Como é que as pessoas ao meu redor vão ser abençoadas? Elas vão ser abençoadas através da minha vida. Ou seja, aquilo que começou em Abraão e que em Jesus de certa forma foi quase que concretizado. Eu digo quase porque Jesus ele veio para abençoar todas as famílias, mas Jesus abençoa todas as famílias através de mim e de você.
Jesus, que é a luz do mundo, disse para mim e para você: vocês são a luz do mundo. Jesus olhou para mim e para você e diz: vocês são o sal da terra. Ou seja, nós somos as pessoas que têm que fazer a diferença neste mundo. Somos nós que temos que chegar nas pessoas e mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida, através do nosso exemplo, através do nosso amor, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Somos nós que devemos mostrar Jesus para as outras pessoas, através do nosso viver. Ou seja, os meus vizinhos ou as pessoas que me veem, elas precisam olhar para mim e falar assim: nossa, que família abençoada, ou que casa legal, que casa abençoada, o que eu tenho que fazer para ter uma casa assim? Olha, eu não vejo briga, eu não vejo discussão, eu não vejo gritaria, na casa deles parece que vive uma paz. O que eu tenho que fazer para ter essa paz aí também? E aí, através das amizades, através dos relacionamentos, a gente apresenta Jesus e diz: olha, assim como Jesus mudou a minha vida, a minha história, Ele também pode mudar a sua. Ou seja, sou eu concretizando aquilo que Deus chamou lá em Abraão. Através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, mas porque eu estendo a elas o evangelho, eu estendo a elas a mensagem da palavra, elas podem ser transformadas, impactadas, abençoadas em Jesus através da minha vida. Simples assim. Mas acontece que, assim como os judeus foram chamados para serem diferentes e para serem um diferencial, nós também fomos chamados. Acontece que os judeus estavam na Pérsia. Quando eu olho para essa história, onde estão os judeus dessa história? Eu não estou tratando de judeus que estão em Jerusalém. Se eu quisesse saber como os judeus estavam, eu leio Esdras e leio Neemias. Pronto. Através de Esdras e Neemias, eu sei como os judeus que voltaram para Jerusalém estavam. Mas não é sobre isso que eu estou tratando aqui. Nós estamos falando de judeus que não estão em Jerusalém. Eu estou falando de judeus que estão na Pérsia, distantes de Jerusalém, distantes da sua terra, distantes da sua gente, distantes do seu devido lugar. E aí essa história que me toca, porque assim como esses judeus, assim como a Esther, assim como seu tio Mardoqueu, assim como os judeus daquela festa, que estavam presentes também ali naquela festa, nós também estamos na Pérsia. Nós estamos numa terra que não é nossa, nós estamos num mundo que não é nosso, nós estamos vivendo em meio a um lugar que não é nosso, e é isso que eu preciso refletir. Porque assim como a Pérsia é uma grande mentira, esse mundo também se transforma numa grande mentira para nós, mas ele é atraente, ele é convidativo, ele atiça os nossos olhos e como nós queremos as coisas deste mundo. Não é à toa que o escritor, quando escreve a 1 João, o apóstolo João, ele escreve dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por que ele diz não ameis o mundo? Porque os nossos olhos são atraídos pelo mundo, nós somos atraídos pelo que há no mundo, os nossos olhos brilham com as coisas que existem nesse mundo, e nós queremos este mundo, ou seja, nós estamos assim como aqueles judeus na Pérsia, só que a Pérsia é uma grande mentira. A Pérsia é um mundo de ilusões, é uma fábrica de mentiras. A Pérsia está mentindo para você. Quando eu olho para esse primeiro capítulo, o banquete do rei, aquele luxo todo, aquela bebida farta, aquela comida, as músicas, as danças, aquilo era para enganar os líderes, para enganar os chefes das províncias, para enganar os príncipes, para enganar os governadores, para enganar os militares, porque havia um desejo por trás de Xerxes, que era ampliar ainda mais o seu reino, o seu império, que era conquistar os gregos, que era avançar. Era muita glória, muito poder, mas que de fato não existiam. Tudo aquilo era para encantar aqueles homens. E quando ele abre para que todos da cidadela possam entrar, e quando os judeus entram, que estão ali, e os judeus entram para participar da festa, para tomar o vinho, para beber da comida, para celebrar, para pegar aquelas taças de ouro, para sentar em sofás de ouro e de prata, para se deliciar com o banquete do rei, tudo aquilo era uma grande mentira, uma enganação. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje. A Pérsia e todo o seu esplendor era o encanto. Acontece que a Pérsia estava mentindo. A Pérsia estava mentindo, assim como acontece nos dias de hoje. Nós somos atraídos por mentiras. Nós vivemos num mundo de mentiras. E as mentiras vão nos atraindo dia após dia. Nós estamos num mundo que não nos pertence. O nosso lugar não é aqui.
O nosso lugar está sendo preparado em outro lugar. Existe um lugar, enquanto nós estamos aqui, existe uma habitação que está sendo preparada pelo construtor dos construtores, pelo Criador, um lugar que está sendo preparado para nós habitarmos com Ele eternamente. E um dia eu quero ir para este lugar, eu quero habitar com este lugar, mas eu acho que você também, um dia quer habitar com o Senhor eternamente, quer viver com o Senhor eternamente, quer passear em ruas de ouro e de cristal, quer estar na presença de Deus eternamente, mas eu quero isso um dia, não é assim? Um dia, e esse dia que esteja muito, mas muito longe. Nós não falamos sobre morte, nós não gostamos de falar sobre morte, nós não pensamos em morte, porque nós não queremos isso, nós queremos viver neste mundo, habitar neste mundo. Nós lutamos por causa deste mundo, e conquistamos as coisas para este mundo, e vivemos para este mundo. Muitas pessoas estão com os olhos voltados apenas para este mundo, e se esquecendo que existe uma eternidade, apenas para este mundo. E por quê? Porque o mundo nos engana dessa maneira. Quer ver como o mundo nos engana? Eu tenho em casa, talvez alguns aqui também tenham. Já jogaram, já brincaram muito, talvez. Nós temos jogos de tabuleiro, não temos? Você talvez tenha na sua casa Monopoly, ou você tenha na sua casa Banco Imobiliário, ou você tenha na sua casa o Jogo da Vida. Já brincaram disso? Quem é que ganha o Banco Imobiliário? Quem fica mais pobre? Não. Quem ganha o Banco Imobiliário é o Monopoly? Quem detém o monopólio? Quem tem mais? E você não tem que comprar só o terreno. Você tem que comprar, ter ali uma casa, 4 casas, 4 edifícios, um helicóptero. Você tem que ter. E você não pode ter algumas coisas. Você não quer aqueles espaços que valem pouco. Você quer aqueles espaços que valem muito. Nós jogamos o jogo da vida. O jogo da vida é simples. É um tabuleiro simples, início e fim, diferente do banco imobiliário que nunca tem fim aquilo. Né? O jogo da vida tem início e tem fim. Mas quando você chega no fim, quem é que ganha o jogo? Quem ganha o jogo é aquele que continua casado? Não. Quem ganha o jogo é aquele que tem 4 filhos no carrinho? Não. Quem ganha o jogo é quem tem mais dinheiro. Não importa se ele está casado ou não. E não importa se ele tem 4 filhos no carrinho ou não. O que importa é que ele tenha muito dinheiro. Porque esse é o mundo que nós temos. O que o mundo fala para você? Que você tem que ter. Você tem que ter. E isso está em tudo. Você pode falar assim, falar, que Bíblia legal. Você não conhece a Bíblia? Olha, essa Bíblia é a Bíblia tal, lançamento. Você tem que ter essa Bíblia. Não, você não tem que ter. Mais uma Bíblia para ficar na estante? Você não tem que ter, não. Esse é o discurso. Você tem que ter. Você tem que comprar. Você tem que ter. Nossa, gostei. Como é que essa carne ficou tão crocante, gostosa? Gostei dessa carne. É porque eu fritei essa carne na nova air fryer da Philips Valita. Você tem que ter. Não, eu tenho uma air fryer da Miller. Eu tenho uma air fryer da Mundial. Não. Você tem que ter da Philips Valita. Essa é a verdadeira air fryer. É por isso que a carne, você tem que ter. Você tem que ter. Não, você não tem que ter. Você não tem que ter. Mas o mundo prega que você tem que ter. As propagandas pregam que você tem que ter. Você precisa, para você ser feliz, para você ser realizado, para você ser completo, você tem que ter. E os produtos são lançados à exaustão. À exaustão. A gente que veio, eu que tenho 40, quase 50 anos, a gente dessa geração, e os mais antigos eu acho que, né? A gente ia no mercado, quando tinha uma novidade no mercado? Você ia no mercado, mesmo sabão em pó, que você tinha visto há 4 anos, a mesma embalagem, era o mesmo que estava ali, não tinha outro sabão em pó, só tinha aquele sabão em pó, só tinha aquele amaciante, só tinha aquele detergente, só tinha um produto. Hoje você vai no mercado, são marcas novas, mas não só marcas novas, aquele sabão em pó que você comprou há 3 meses já não existe mais. Já não existe mais, já saiu de linha, já tem um novo número. Você tem que ter, você tem que experimentar este agora, porque esse é um novo perfume, essa é uma nova tecnologia, esses são, aí você tem que ter, você tem que comprar, e você é envolvido por isso. Nós somos envolvidos por isso, e nós trabalhamos, nós temos dinheiro, e temos que arrecadar, e temos que ter mais, por quê? Porque nós temos que ter. Quem disse para você que você tem que ter?
Quando eu olho para a palavra de Deus, você só tem que ter uma única coisa na sua vida. E essa única coisa que você tem que ter na sua vida é Jesus. Só. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo que você precisa. O resto é supérfluo. Você não precisa ter para ser feliz. A única pessoa que pode trazer felicidade para você, realização para você, é Jesus Cristo de Nazaré. Mais nada. Só Ele. Mas o mundo prega essa mentira. Você tem que ter. Aí sabe o que acontece? Dados atuais, 2022, 78,9%, vamos colocar então 79% das famílias brasileiras se encontravam endividadas. A cada 10 famílias, 8 famílias estavam endividadas. E dessas famílias, 86% estavam endividadas com cartão de crédito. Eu não estou falando de pessoas que deixaram de pagar o aluguel simplesmente, ou uma conta de água, uma conta de luz, diante da crise, diante da pandemia, as coisas. Não. Eu estou falando de pessoas que têm um cartãozinho de plástico e que vai passando, e vai passando, e vai passando, e a fatura chega e não consegue pagar, e vai para o rotativo, e de repente o rotativo já não consegue mais. Eu estou falando que dos 80% das famílias brasileiras endividadas, 86,6% tem dívida com cartão de crédito. Por quê? Porque você precisa ter. Porque você precisa comer, porque você precisa ir, porque você precisa, não. Esse é o discurso do mundo. Essa é a mentira que o mundo apregou. Quer uma outra mentira? A mentira da bebida. Mentira da bebida. Como pastor eu vou em festas, e às vezes eu me assusto em festas. Eu me assusto não com o pessoal adulto bebendo e fazendo estripulia. Não, isso daí é normal. Eu começo a me assustar quando eu vejo adolescentezinhos ou jovenzinhos entornando o caneco e perdendo o controle, porque eu sei qual é o final da história. Porque se na sua adolescência, na sua juventude está assim, eu sei qual é o final da história. Eu já sei qual é o final. Mas quando você olha para as propagandas, para a indústria da bebida, a propaganda da bebida é assim: desfrute o melhor da sua vida, encontre a sua praia. A cerveja Corona fala isso: encontre a sua praia, o melhor happy hour do mundo, um trago de aventura. São alguns slogans, algumas frases de propaganda. Um trago de aventura. As propagandas são de forma engenhosa, mostrando alegria. São as pessoas na praia, são as pessoas jogando um futebol, são as pessoas comendo churrasco, são as pessoas numa roda de amigos, e ali eles estão bebendo, estão felizes, estão desfrutando de uma alegria. Só que a bebida, as propagandas não mostram que beber em excesso prejudica o corpo, que beber em excesso prejudica a saúde mental, que beber em excesso prejudica o casamento. Quantos casamentos estão arruinados por conta da bebida? O trabalho prejudica as amizades, a produtividade, gravidez. Eu e aquele conhecemos uma pessoa que foi para uma boate, jovenzinha, bebeu tanto na sua primeira experiência que acordou na cama, desvirginada, sem saber por quem. Ou seja, ela perdeu a sua virgindade, sem saber com quem, de que forma, porque não se lembra de nada. E por que não se lembra de nada? Porque bebeu. Essa é a mentira. Beba, seja feliz, uma bebidinha só não faz mal, é um traguinho só, cara, senta aqui, só toma uma com a gente. Não, e aí vai, é de uma em uma. E a esposa em casa, e casamento em ruína, e dívidas, e aí é só uma cervejinha. O que custa? Só toma uma cervejinha aqui com a gente. Cara, só uma, vamos lá, dá um tapa aqui, e assim vai. Só de uma em uma. Mas não se fala do estrago que isso tudo faz. É a mentira que o mundo apresenta. É uma bela taça de um vinho, é uma bela cerveja na mão, é uma bela caipirinha, e as pessoas estão felizes, tomando, vivendo a sua vida, sem saber a desgraça que tudo aquilo trará. Quer uma outra mentira que o mundo apregou hoje? É a mentira da pornografia. Para muitos, a pornografia é apenas uma manifestação inofensiva da sexualidade. Essa é uma das frases que eu peguei na internet. O que é pornografia? Pornografia é uma manifestação inofensiva da sexualidade. Sério isso?
É sério. Quando você percebe os estudos e você vê as pessoas estudando hoje, a pornografia é tão viciante quanto drogas ou álcool. É tão viciante quanto, e ainda por cima altera a estrutura cerebral. Porque ela vai jogando cada vez mais. O cara, ele começa vendo, ou a mulher começa vendo a relação aqui, depois já é um casal com outro casal, já é uma orgia, já envolve não sei o quê, já é traição, e vai envolvendo, e é sadomasoquismo, e vai envolvendo, e vai crescendo, e de repente o cara já não tem mais prazer com a sua esposa. Por que não tem mais prazer com a sua esposa? Porque a sua esposa não é uma prostituta paga para satisfazer os seus desejos da cama. Ela nunca vai ser aquela mulher dos filmes, porque ela não é uma prostituta, ela não cresceu nesse ambiente, ela não vive nesse ambiente, ela não sabe o que é isso. E o camarada está assistindo e querendo que a esposa fala: puxa, aqui eu tenho muito mais prazer do que aqui. É óbvio que aqui você tem muito mais prazer do que aqui, porque a sua mulher não é isso daqui, nunca vai ser. E o estrago está sendo feito, mas as pessoas vão como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo. Queridos, eu li esses dias uma revista evangélica, não estou falando de revista mundana, eu estou falando de uma revista evangélica, porque existe agora um segmento dentro da pornografia que é composto de casais, marido e mulher. E eu vi dentro de uma revista evangélica dizendo, uma certa celebridade, um certo pastor, sei lá o que é aquilo, dizendo que se um homem e uma mulher, um casal, estão assistindo uma pornografia de um outro casal, isso é bom. Porque eles não estão em pecado, porque do outro lado não é uma prostituta, não é alguém que está com álcool, com drogas, ou alguém que está, não, é só um casal que está do outro lado, é um marido e uma mulher que estão do outro lado, transmitindo as suas experiências sexuais para quem está do lado de cá. E se um casal está do lado de cá, assistindo o que está do lado de lá, normal, coisa muito boa, é salutar, é bom, é bênção. Desde quando, queridos? Eu estou falando para você, é o mundo contando mentiras. Aí uma pessoa pega uma revista dessa, desmiolado, e fala: tá vendo? Eu posso assistir, pastor. Porque lá, tá vendo esse pastor aqui? Esse pastor aqui diz, está dizendo que pode. O diabo é tão sujo, queridos. É o pai da mentira. Você está querendo que ele abra a boca para falar a verdade para você? Ele nunca vai abrir a boca para falar a verdade para você. Ele vai abrir a boca para dizer mentira. Ele vai abrir a boca para aquilo que vai desgraçar a sua vida, dizendo: isso é bom, isso é muito bom, esse é o caminho, é por aí que você tem que ir. Entenda isso. Existe uma indústria bilionária por trás disso. Até mesmo esses casais que estão hoje gravando vídeos das suas experiências sexuais, eles estão lucrando e muito por trás de tudo isso. Não é simplesmente postar por postar. Existe toda uma coisa, todo um mercado por trás de tudo isso. E a gente tem que tomar cuidado. São mentiras. Quando eu leio esse primeiro capítulo de Esther, o que eu percebo é o seguinte: a Pérsia está mentindo para você. O mundo está mentindo para você, tome cuidado. Existem mentiras e mais mentiras. Como ser cristão num mundo como esse? Como ser cristão numa sociedade como essa? Como misturar-se em meio às pessoas? É ser absorvido por esse mundo? Não. É hora da gente se levantar. É hora da gente fazer a diferença. Não é hora de brincar na Pérsia. Não brinque na Pérsia. Não brinque na Pérsia. Não brinque, não é hora de se encantar com a Pérsia. Não é hora. Eu termino essa mensagem citando o texto de 1 Pedro 2, 9 a 12. Vocês são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade especial de Deus, para anunciar a glória daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. O texto não para por aí. O texto continua dizendo: queridos amigos, insisto, que como estrangeiros e peregrinos, abstenham-se de desejos pecaminosos que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de modo exemplar, a fim de que, ainda que os acusem de praticar o mal, eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia de sua visitação. Jesus, na sua última oração com os seus discípulos,
Ele não disse para o Pai tirar os discípulos do mundo. Ele poderia orar assim: Pai, tire os meus discípulos do mundo. Ele não diz assim. O que ele ora dizendo? Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós não vamos sair deste mundo. Esse mundo está aí. Você não vai sair deste mundo. Só tem uma forma de você sair deste mundo. Duas, né? Ou você morrendo e se encontrando com o Senhor, ou o Senhor voltando nas nuvens para buscar você. Só existem essas formas de você sair deste mundo. Caso contrário, você vai permanecer nele. Ninguém quer que você saia deste mundo, mas que neste mundo você faça a diferença. Não se encante com a Pérsia. Não se encante com as festas desse mundo. Não se encante com o luxo deste mundo. Não se encante com a beleza deste mundo. Não se encante com as músicas deste mundo. Não se encante com aquilo que o mundo está oferecendo para você e que é uma grande mentira. Cuidado, não brinque com a Pérsia. Ela te absorve. Ela acaba com você. Cuidado com isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar. O que esse primeiro capítulo de Esther quis falar para o seu coração? Para mim, nós estamos na Pérsia. Não somos da Pérsia. Nós estamos temporariamente aqui. Mas talvez a Pérsia tenha sido tão encantadora para você. As suas músicas, as suas danças, a sua beleza, a sua glória, o seu luxo, a sua riqueza. Esse mundo se demonstra tão encantador para você. E você é atraído, é convidado a se entregar, a curtir. Cuidado. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite, ou você está assistindo essa transmissão, apenas para Ele te abrir os olhos e dizer: cuidado. Cuidado com a Pérsia. Cuidado com a pregação deste mundo. Cuidado com a pornografia. Cuidado com essas riquezas, com essas glórias, com essa majestade. Cuidado com a bebida. Cuidado com essa droga. Cuidado. Pai, que essa mensagem tenha transmitido de forma clara e precisa aquilo que precisava ser transmitido. Não entramos ainda na história, nem conhecemos a Esther, mas já o seu primeiro capítulo nos mostra um mundo onde nós também estamos inseridos, inebriados por ele. Existe um mundo que nos circula, que nos circunda, que nos atrai, que nos convida. Um mundo que aparenta uma coisa, mas que é algo totalmente diferente. Que os nossos olhos nessa noite tenham sido abertos diante dessa palavra, diante dessa mensagem, que a gente tenha um entendimento de forma clara e precisa, de que apesar de estarmos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a ele. E que a gente tenha todo o cuidado necessário diante desse mundo que tenta nos seduzir de todas as maneiras. Seja com cada vida aqui, com cada coração. Cada um aqui, com toda certeza, pode ouvir algo e aprender algo em cima dessa mensagem. E que o Senhor então traga para nós, de forma clara, aquilo que precisa ser mudado da nossa vida, transformado na nossa vida, para que a gente não seja tragado por este mundo, tragado por essa Pérsia mentirosa. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por este culto. Que o Senhor nos leve para nossa casa em paz e segurança, e para essa semana diante da Pérsia em que nós vivemos. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Não nos tire deste mundo, mas nos livre de todo mal, assim como seu filho orou,
nós oramos também nessa noite. Seja com teu povo, seja com a tua igreja, seja com teu rebanho, e trabalhe os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos.